Olá, turma, tudo bem? Como vão? Espero que estejam bem. Estavam com saudade das nossas videoaulas? Eu estava. Vamos dar continuidade a elas então? Hoje a videoaula é para a disciplina de português. Nós vamos trabalhar aspas, parênteses, ponto final, vírgula e ponto e vírgula. Este conteúdo faz parte da nossa apostila nas páginas 103 a 106. Não deixe de fazer a leitura, hein? Você vai observar que alguns desses itens nós já conhecemos e até já trabalhamos. Outros são novos. Chegou a hora de retomarmos o que já foi, o que nós já aprendemos e aprender os novos, ok? Vamos lá? As aspas. As aspas é um conteúdo que nós já trabalhamos, tá? Nós vamos relembrar o uso das aspas. As aspas, elas são usadas no início e fim de uma citação. Então, por exemplo, se eu quero retirar uma frase de um texto e essa frase não é minha, não foi de minha autoria, eu uso as aspas, certo? Para falar dessa frase que eu retirei do texto. As aspas também são usadas para destacar uma palavra ou uma expressão na frase. Por exemplo, nessa época ainda nem existia a palavra reciclagem. Então, aqui, a palavra reciclagem, ela foi colocada as aspas para ficar em destaque, ok? Muito bem. O ponto final. O ponto final ou ponto abreviativo, eles são usados para indicar o final de uma frase afirmativa. Então, toda vez que eu faço uma frase, eu escrevo uma frase e essa frase me mostra uma afirmação, eu uso o ponto final. Então, vocês podem perceber aí o primeiro exemplo. A casa dele é realmente impressionante. Ponto final. Nós estamos afirmando o tipo de casa. Estou afirmando que a casa dele é realmente impressionante. O ponto final é usado também na abreviatura de uma palavra. A abreviatura nós já aprendemos, certo? É um ponto abreviativo. Então, aqui, olha lá, AV é a abreviação de avenida. AV ponto é a abreviação de avenida, certo? Então, são nesses casos que nós usamos o ponto final. Os parênteses. Quando é usado os parênteses? Eles são usados quando se quer colocar, inserir explicações, comentários, exemplos ou outros elementos ao que foi dito imediatamente antes numa frase. E os parênteses também são usados em siglas. Essas duas formas de que são usados parênteses, eu vou explicar para vocês agora, tá? Bom, os exemplos quando nós usamos parênteses, ele citou no slide anterior que o parênteses é usado para ser citado uma explicação. Então, aqui, vamos ver esse exemplo. Por fazer isso, eu sofria o que hoje é chamado de bullying. Tirar sarro porque alguém faz coisas que os outros não estão acostumados. Mas nunca liguei muito. Aqui, o autor, ele quis explicar o significado da palavra bullying, pois a palavra bullying não é uma palavra
brasileira, uma palavra estrangeira. Então, ele abriu o parênteses, abre-se o parênteses, a curvatura, coloca-se a explicação e ao final fecha-se a curvatura, fecha-se o parênteses ao final da explicação, certo? Outro exemplo que foi citado na siglas, né? O desafio de viver em harmonia com a natureza levou Luciano a cursar geografia na Universidade de São Paulo, USP, dentro do parênteses. Então, abriu-se a curvatura do parênteses, colocou-se a sigla da universidade e fechou-se o parênteses, fechou a curvatura no final. Tá bom? A vírgula. Quando que nós usamos a vírgula? A vírgula ela é usada para ordenar elementos de uma enumeração ou de um passo a passo, como nós aprendemos. Por exemplo, Rita foi à feira comprar bananas, laranjas, alface, mexerica e tomate. Então, nesse exemplo que a professora está citando, ele foi colocando vírgula para separar os itens que a Rita comprou na feira. E nos últimos dois é acrescentado e, alface e tomate, como eu disse para vocês. E a vírgula também é usada para separar informações adicionais ou aposto do restante da frase, certo? Aqui, o exemplo. Luciano Legaspi, filho de pais trabalhadores, aprendeu que era possível reutilizar coisas que muitas pessoas jogavam fora. Então, aqui foi colocado, após a vírgula, uma explicação. A autora quis dar um detalhe a mais sobre o Luciano. Então, ela fez isso após a vírgula, acrescentou o que ela quis dizer sobre o Luciano e fechou e ao final colocou a vírgula novamente e continuou a frase, tá? Ponto e vírgula. Pessoal, ponto e vírgula é bem diferente da vírgula, tá? O ponto e vírgula é usado para separar os itens de uma numeração feita em tópicos. É justamente esse exemplo aqui que vocês estão vendo. A professora Kate colocou aqui, ó, o primeiro tópico, tá? A estrela, essa estrela é um tópico. Essa outra estrela é outro tópico. Ao final do primeiro tópico, olha lá o que eu coloquei, ponto e vírgula. Só que, como eu vou ter só mais um tópico, então nesse último foi colocado o ponto final, tá? Se tivesse mais tópicos, eu acrescentaria o ponto e vírgula para continuar o outro, tá? Então, o ponto e vírgula é usado nessa questão aí dos tópicos, ok? Olha os exemplos. Chegou o momento de aplicar os 5 R's. Repensar sobre o que nós consumimos, ponto e vírgula. Reduzir a produção do lixo, ponto e vírgula. Aí tem outros tópicos, mais tópicos, aí foi colocado o último. E lá no último foi finalizado com o ponto final. Reciclar, o que significa transformar um objeto em outra coisa completamente diferente, como vassouras e móveis que podem ser feitos com material de garrafas PET. Percebam que nesse último tópico tem uma explicação do que é reciclar e foi aí colocado entre as vírgulas. Perceberam? Aqui, ó, reciclar, vírgula. Aí foi colocada a explicação do que é reciclar. Olha que interessante, certo?
Ficou bem claro, pessoal, o ponto e vírgula? Muito bem. Então, chegamos ao final aqui da nossa videoaula. Não deixem de anotar as suas dúvidas. Leia a apostila das páginas que a professora falou lá no primeiro slide. O nosso combinado, pensem que eu esqueci? Não. Lembre-se que sempre há um combinado para quem assiste às videoaulas. Pois muito bem, eu quero que você que assistiu a videoaula, que vai guardar esse segredo, você que assistiu a videoaula, vai desenhar para mim e vai colocar online na tela o desenho da ave que está me acompanhando lá no primeiro slide. Tá bom? Eu quero o desenho do animal que está me acompanhando lá no primeiro slide, ok? E vou finalizando aqui a nossa videoaula. Anote as suas dúvidas, leia a apostila e eu te vejo na aula online de amanhã, ok? Beijos, tchau, tchau!